Anjos se relacionam com mulheres à luz de Gênesis capítulo 6, versículo 4? Mais uma pergunta polêmica. Mas para respondê-la, eu vou ter que responder antes 6 perguntas. Vou deixar essa para o final. Gênesis capítulo 6, versículo 4, aquela passagem muito conhecida de todos, que diz o seguinte, vou ler aqui na versão corrigida de Almeida. Versão corrigida de Almeida nos diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, e os varões de fama. Então o texto aqui diz, de maneira clara, que os filhos de Deus entraram, ou se relacionaram com as filhas dos homens, e estas geraram filhos. A primeira pergunta que eu quero responder é a seguinte: filhos de Deus, no Antigo Testamento, sempre são anjos de Deus? Não. Em Jó, claro, muita gente usa o texto de Jó para dizer que lá em Gênesis 6 é uma referência aos anjos. Sem dúvida, em Jó capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1, ali é uma referência aos anjos, são chamados filhos de Deus. Mas você encontra em muitos outros textos, Deuteronômio 14, Deuteronômio 32, Salmo 73, Oséias capítulo 1, você vai encontrar seres humanos que obedecem a Deus. Não é sempre uma referência aos anjos. Uma segunda pergunta importante é: por que os filhos de Deus aí, nesse caso, possuiriam, né? Porque os filhos de Deus, considerando que eles são anjos, por que esses anjos possuiriam mulheres, se relacionariam com elas? E se eles são chamados filhos de Deus, pressupõe-se aí que eles estavam a serviço de Deus. Ou será que os demônios são chamados de filhos de Deus? Então, quer dizer que os anjos caídos, eles então seriam anjos de Deus, seriam filhos de Deus. Então, se eles são mesmo anjos, seriam anjos caídos. Nesse caso, seriam eles chamados filhos de Deus? Eu penso que não. Então, aí se tem uma contradição. Se eles são demônios e cometeram esse pecado, esse erro, por que eles são chamados de filhos de Deus? Então veja que alguma coisa aí não está correta. Já lanço uma dúvida aí sobre isso. Uma terceira pergunta: os gigantes surgiram por causa dessa suposta relação entre anjos e mulheres? Não. O próprio texto mostra, se você continuar lendo, né, porque alguns teólogos se apegam à suposição de que esses gigantes teriam surgido em decorrência desse fato descrito em Gênesis 6. Mas observe que antes de os filhos de Deus tomarem para si mulheres, dentre os filhos dos homens, já havia gigantes na terra. Nós vemos aqui o versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Já havia naqueles dias, antes do relacionamento entre anjos, supostamente, e mulheres, e depois continuou havendo. Então esse texto não corrobora essa tese de que os gigantes surgiram por causa desse relacionamento entre anjos e mulheres. Uma quarta pergunta: o que Jesus ensina sobre a natureza dos anjos? Porque isso é muito importante. Se eu estou afirmando, por exemplo, que anjos se relacionam com mulheres, tem que ver o que Jesus ensinou sobre a natureza dos anjos. Bom, Jesus deixou claro que os anjos são seres não sexuais e não físicos. Está lá em Mateus 22 e 30, quando o mestre disse que no céu os salvos serão como anjos, que nem se casam nem se dão em casamento. Interessante, nos dias de Noé era exatamente isso que acontecia, as pessoas casavam e davam-se em casamento. Só quando você vê no versículo 30, diz que no céu nós seremos como os anjos, que nem se casam e nem se dão em casamento. Uma outra pergunta interessante: os anjos podem possuir mulheres? Jesus já falou aí da sua natureza. Mas quando você lê outras passagens, por exemplo, Hebreus 1 e 14, você vai ver que eles são espíritos ministradores. Jesus, por exemplo, ao ressuscitar, diz que um espírito não tem carne e ossos.
Jesus ressuscitou, ele estava ali com carne e ossos, mas ele diz que espírito não tem carne nem ossos, e os anjos são espíritos, diz a Bíblia, ministradores. Conquanto eles possam aparecer sob, a forma corpórea e interagir até certo ponto com os seres humanos, Gênesis 12 a 19 mostram isso, não é? Eles não têm corpos físicos para manterem relações sexuais com mulheres. À luz das próprias palavras de Jesus em Mateus 22 e 30, nós podemos afirmar que os anjos interagem com os seres humanos, claro, até certo ponto, mas não podem possuir mulheres sexualmente, já que o próprio Senhor Jesus ensinou que eles não se casam, isto é, eles não se casar aí significa que eles não podem manter relações sexuais com humanos. Deus faz tudo com perfeição, aliás, é importante dizer isso, né? Veja que dois animais de espécies completamente diferentes não conseguem gerar, né, filhotes. Cachorro e gato, por exemplo, né, eles cruzam dentro da sua própria espécie. Cachorro com cachorro, gato com gato. Então veja que isso lança a luz sobre o assunto, porque seres espirituais não podem se relacionar com seres humanos. E aí vem uma sexta pergunta. Essa relação sexual de Gênesis 6 não teria sido uma exceção? Alguém poderá perguntar? Não, não foi exceção. Né? Porque dizer que demônios são seres que podem criar corpos, porque na prática é isso que está se dizendo, que aqueles anjos caídos, eles geraram corpos com DNA e esperma fértil. Veja, isso é reconhecer que os próprios anjos são criadores. Somente Deus faz isso. Tanto que a única exceção nesse sentido é o Senhor Jesus, que foi gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Ele agiu no ventre de Maria para gerar nela o ser humano Jesus Cristo, não é? O Deus homem. Então essa é a única exceção que a gente vê na Bíblia. Uma sétima pergunta. Anjos, então, essa sétima é a pergunta principal, que diante de tudo que foi falado, nós vamos aqui dar a resposta conclusiva. Anjos, então, se relacionam com mulheres? Não. A minha resposta é não. Porque, inclusive, o contexto imediato lá de Gênesis mostra que havia duas linhagens. Uma linhagem temente a Deus, a linhagem de Sete, e uma linhagem do maligno, que era a linhagem de Caim. E há uma indicação clara no contexto imediato que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, enquanto que os filhos dos homens, as filhas dos homens, eram, na verdade, pertencentes àquela linhagem não temente a Deus. Então foi o primeiro caso ali de mistura, de prender-se a um jugo desigual, ou de casamento misto, por assim dizer, mencionado na Bíblia, a primeira ocorrência. Não é? Então Gênesis 6, 1 a 4, se nos apresenta essa primeira ocorrência, não é? Os filhos de Deus, isto é, os descendentes de Sete, jovens tementes ao Senhor, em vez de permanecerem fiéis e leais à sua herança espiritual, cederam à tentação e se uniram a belas jovens mais ímpias, seguidores da tradição e do exemplo de Caim. E o resultado disso, o que foi? A depravação da natureza humana, no tocante às gerações mais jovens, até que os antediluvianos se afundaram nas profundezas da iniquidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fica aqui o alerta para todos os filhos de Deus, homens e mulheres que servem a Deus. O Senhor não aprova a mistura. Como diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.